Olá, tudo bem? Eu me chamo José Emerson e estou aqui para falar hoje sobre um assunto muito interessante, um assunto que vai fazer com que você pense sobre uma nova forma de trabalho para você. Esse assunto ele fala sobre gestão de tempo, tá? A gestão de tempo é um fator muito interessante porque muitas pessoas não têm gestão de tempo. Muitas pessoas trabalham sem ter a gestão de tempo, sem ter uma organização e sem ter uma concentração no ambiente de trabalho e faz com que ele perda o foco e ali ele não tenha um bom resultado. Vamos começar a abordar um trabalhador que ele começa o seu trabalho no horário comercial. Ele trabalha das 8 até umas 6 horas da tarde, mais ou menos aí. Tem outros que trabalham até as 5, tal, trabalha uma horinha a mais para compensar sábado, tal, e no sábado abate só 4 horinhas. Beleza. Vamos pegar esse trabalhador. Vamos pegar que esse trabalhador no seu período de trabalho, vamos pegar que esse trabalhador, ele acorde 6 horas da manhã. Ele acorda às 6 horas da manhã, prepara o seu café, e aí ele sai para trabalhar às 6h30. Nessa que ele saiu para trabalhar às 6h30, ele mora um pouquinho longe do trabalho, então ele vai demorar cerca de 1 hora para chegar lá e chega no trabalho às 7h30 da manhã. Bate o seu cartãozinho 7h45 e sobe para a sala ou para as máquinas, independente, mas vamos falar sobre a questão administrativa, ele sobe para a sala lá e senta no seu computador às 8 horas da manhã. Ele senta às 8 horas para começar o seu trabalho. Quando ele sentou às 8 horas da manhã para começar o seu trabalho, ele verificou que tinha uma pendência do dia anterior. E aí ele falou assim: opa, vou olhar a pendência do dia anterior. Quando ele abriu o e-mail para olhar a pendência do dia anterior, o pessoal começou a chamar ele no WhatsApp. Aí ele olhou no WhatsApp e começou a responder o WhatsApp com os amigos. Pá, 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 responder, pá, ajudei um, foi responder, ajudou outro. Beleza. Aí quando ele voltou a focar no seu trabalho ali, ele chegou, as pessoas, o telefone ligou, tocou e falou assim: Ô Zé, me ajuda aqui. Aí eu peguei, o colaborador, na verdade, né, foi ajudar a poder resolver o problema. E aí foi resolver o problema. Quando ele voltou para focar de novo no seu trabalho, já era 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, a barriga do campeão ali tava comendo as tripas ali, eu tava com fome. E aí ele pensou assim: cara, agora deu ruim. Aí um amigo dele chamou assim, falou assim: vem aqui tomar um cafezinho aqui. Aí ele foi lá tomar um café, quando ele voltou, ele voltou, aí ele já estava tentando se concentrar de novo com o seu trabalho, porém, na hora que ele foi se concentrar, outra ligação ocorreu. Ele atendeu, resolveu, porém, quando ele voltou de novo aqui, alguém foi, chamou ele foi lá e resolveu o problema de mais uma pessoa. Quando foi ver, era meio-dia. Meio-dia. Meio-dia e o nosso amigo, colaborador, trabalhador, guerreiro, que está ali, né? Tanto homem quanto mulher, independente, serve para os dois. Ali, quando foi ver, foi almoçar. Meio-dia, estava com fome, tinha que ir almoçar. Foi almoçar, deu aquela relaxada, desestressada, tranquilo. Pegou e voltou ao trabalho 1 hora da tarde. Quando ele voltou 1 hora da tarde, todo o ciclo que ocorreu de manhã ocorreu no período da tarde. Quando deu o horário dele ir embora, o chefe chegou e falou assim: meu amigo José Emerson, me mostre aqui os números e os dados. E aí ele falou assim: cara, eu não tive tempo para poder fazer. Eu vou organizar e amanhã eu te entrego. Porém, os colegas dele conseguiram entregar, mas ele não. Aí ficou para outro dia. Agora, pegando. E aí no outro dia, quando ele foi começar ali o seu trabalho, começou do mesmo jeito e virou uma epopeia ali, uma rotina, né. Então assim, e nisso ocorreu por quê? Porque esse colaborador, ele se distraiu no processo de trabalho dele várias vezes. E ocorreu também porque ele não tinha uma rotina, ele não tinha, ele apenas a única rotina que ele tinha na cabeça é que ele tinha algo pendente do dia anterior. E quando ele voltou para tentar resolver isso no outro dia, muitas coisas aconteceram, tirando o seu foco da resolução do dia anterior e fazendo com que ele perdesse completamente o foco, não entregasse resultado e foi para casa praticamente com o seu psicológico destruído porque não conseguiu entregar o resultado. Agora, um fato interessante é que a cabeça do ser humano, ela entre o foco e distração, cerca de 3 e 8 vezes por segundo, ela perde, ela altera. De 3 a 8 vezes por segundo, o ser humano perde o foco e distração. Olha só que interessante. Você de 3 a 8 vezes por segundo acaba perdendo foco e distração. Só que o mais interessante é que quando você perde esse foco, essa distração, você demora 23 minutos para voltar a ter foco naquilo que você fez. Nesse caso que ocorreu aqui nessa história breve que eu estou passando para vocês, foi que o nosso amigo colaborador, ele se perdeu literalmente no seu dia de trabalho.
Ele ficou mais perdido do que segue em tiroteio, sabia nem para onde ir. E quando ele tentou focar, já acabou o dia. Por quê? Porque ocorreu muitas distrações no seu período de trabalho. Agora você fala assim, mas como isso pode ocorrer? Eu vou te dar um exemplo, um exemplo prático, tá, da distração, uma coisa bem interessante. Você tá ali trabalhando no seu ambiente de trabalho, pá, de repente você, opa, eu não sei fazer um PROC-V. Opa, vou pesquisar como fazer um PROC-V. Aí você pega ali, vai entrar no Google para pesquisar como fazer um PROC-V, pá, coisa rápida, daqui a pouco aparece lá a tabela dinâmica. Aí daqui a pouco aparece VBA. Aí daqui a pouco aparece outras informações que fazem com que você seja direcionado para outros lugares. Aí você acaba sendo direcionado para outros lugares, fazendo outras coisas. Daqui a pouco você está vendo até preço de carro, e quando vai ver, você não sabe fazer o PROC-B ainda, porque você perdeu o foco. A tecnologia é algo impressionante, mas também é algo complicado quando você não sabe utilizar. Porque você perdeu o foco, você vai demorar 23 minutos para você voltar a ter o foco de novo. Agora, aí você fala assim, mas como pode? Porque assim, a tecnologia, nós estamos num século que a tecnologia vem de uma forma absurda, absurda. Já estão criando humanoides, androides lá na China, lá com feições humanas, uma coisa, uma tecnologia altamente fora do padrão. Então, assim, a tecnologia ela veio para nos ajudar. Agora, nós temos que poder também frear. Porque se você não conseguir frear no seu dia de trabalho, você vai fazer muitas outras coisas que acabam tirando o seu foco do trabalho e vai demorar 23 minutos para você voltar. E quando você voltar, já deu tempo. E aí você vai ter que fazer outras coisas. Aí, assim, você me fala, tudo bem, José Emerson, então beleza, então me ajuda. Como posso poder manter o foco no meu trabalho e tirar essas distrações? Eu não tô querendo falar que a tecnologia é ruim, a tecnologia é boa, mas na verdade você não está tendo o foco e concentração naquilo que você quer. Por quê? Porque o seu cérebro de 3 a 8 vezes por segundo acaba tirando o seu foco, abre várias janelas no seu cérebro que acaba mandando para vários lugares, como fosse um multiverso. E aí a pessoa acha muitas vezes que você está no mundo da lua, mas não, é porque você só distraiu. É legal, é interessante isso, mas no ambiente de trabalho, não. Uma coisa bem importante agora, eu vou te passar 4 tópicos, só 4. Se você for na internet, você encontra várias informações sobre isso, mas eu quero ser bem um bate-papo bem rápido aqui. Então, eu vou passar 4 pontos, tá? 4 pontos que fazem com que você foque mais no seu trabalho. O primeiro é divida a sua jornada de trabalho em fatias. Vou falar sobre ele, calma. O segundo, mantenha-se bem alimentado. Esse é um fator bem interessante, porque tem pessoa que quando está com fome, não, vamos chegar lá. Vai com uma rabanada lá, mas vamos chegar lá. O terceiro, ouça músicas e os quartos, elimine a bagunça e desconforto. Vamos começar do tópico 1. O primeiro, divida sua jornada de trabalho em fatias. Segundo estudo da doutora Carla, que ela deu uma revista para a revista Exame, o cérebro ele consegue fixar cerca de 50 a 60 minutos. Ou seja, 1 hora o seu cérebro ele consegue se concentrar naquilo, se concentrar no que você está fazendo. Depois, é inevitável, a distração vem, esvai. É normal do ser humano. Só que tem uns que 5 minutos já acontece. Mas vamos lá. Depois de 1 hora, o seu cérebro normalmente ele se esvai durante 1 hora. Aí assim, o que você faz? Ele demora cerca de 23 minutos para retornar. Nessa, depois de 1 hora de você estar trabalhando ininterruptamente, que é a hora que o seu cérebro está bombando, está voando baixo ali, você está indo, depois que deu 1 hora, você faz o quê? Você tem 10 minutos. 10 minutos para você ver redes sociais, responder o WhatsApp, atender telefones e ali poder resolver os seus problemas. E depois, os outros mais 13 minutos, você pode levantar, dar uma alongada, desestressada, tomar um cafezinho, tranquilo, sentou, você vai ter agora aí mais 1 hora para frente no seu trabalho. Então, ou seja, você vai conseguir gerenciar melhor. Então, você vai ter que dividir o seu trabalho em fatias. Você vai ter que criar uma rotina. Ah, eu vou chegar no meu trabalho 8 horas, beleza. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Depois disso, eu vou fazer o quê? Depois disso, eu faço o quê? Depois disso, eu faço o quê? Você tem que começar a se perguntar o que você vai fazer. Para quando você chegar, você criou essa rotina, o seu corpo já vai agir normalmente. Então, divida seu trabalho em fatias. Até o horário do almoço, depois do horário do almoço, até o horário de você ir embora.
ou 15 minutos antes. Agora cada um sabe a sua função, o seu trabalho e sabe o que tem que ser feito. Apenas eles não têm foco e apenas as pessoas não montam um organograma de trabalho para eles, um PTP, que é um padrão técnico de processo do seu trabalho, e acaba se perdendo. Se vir outra pessoa a substituir aquele colaborador, ele não sabe. Ele não sabe como passar o trabalho. Ele sabe muita coisa, mas não sabe como passar porque ele não tinha uma organização. Ele não tinha um padrão. O seu trabalho ele tem que ser que nem uma linha de produção. Vamos usar um exemplo. O exemplo do abate. Abateu um animal, aí depois lá ele é cortado. Depois de cortado, ele vai para a esteira, aí vai as partes dele para vários lugares. Naqueles vários lugares, uns embalam, outros enrolam, e acaba chegando no produto final já embalado para depois ir para as caixas, das caixas ir para os pallets, dos pallets ir para os ser estrechados os pallets, depois do estrechamento dos pallets ir para os caminhões vão assim executar as suas entregas. Nesse processo, quando chega no caminhão, vai a parte do faturamento. Então, ou seja, isso é um processo de trabalho, é um PTP, é um padrão técnico de processo. Se um colaborador nessa linha de produção sair, já sabe o que, que ele tem que fazer ali. Então você tem que montar esse padrão do seu trabalho. Não precisa o seu chefe chegar e te mostrar como você tem que fazer. Ah, eu sou novo, estou na empresa agora. Ok. Então pega o que tem que ser feito, monta um padrão que você consegue fazer até melhor. Você consegue utilizar todo o seu tempo melhor. Mas vamos agora para o segundo tópico. Mantenha-se bem alimentado durante o dia. Por quê? Porque quando você está com fome, o seu cérebro ele consome uma grande quantidade de energia. E ali, quando você está com fome, ele começa a sua barriga começou a roncar ali uma volta de umas 10h30, ou volta ali de umas 4h30 da tarde, umas 5 horas ali, a barriga tá comendo as tripas lá. E aí o seu cérebro, ele manda informação, o seu corpo manda informação para o seu cérebro que ele está precisando de alimento. O seu cérebro, em vez de focar no trabalho, ele vai focar no alimento. E vai fazer com que o seu corpo reaja para você se levantar e procurar alimento. Olha só que interessante. Isso é neuropsicologia. Agora, o que é o aconselhável para você? É você ter uma barra de cereal, uma barra de chocolate, ou algo que não vou receitar nada de comida, porque eu não sou médico aqui, só tô apenas te falando sobre a questão de gerir melhor o seu tempo, para você ter uma alimentação melhor, saudável e também ter uma gestão de tempo perfeita no seu trabalho e não deixar nada para trás, nenhum rabo para trás, vamos dizer assim, né? Desculpa o termo da expressão. E ali você come ali aquele pouco alimento, consome, o seu corpo se sente saciável com aquilo, não é almoço e também não é janta, é apenas um alimento que vai deixar você se saciável, se sentir bem, subir a informação para o seu cérebro está concentrado de novo. Então, ou seja, não queira trabalhar com fome, que você não vai ter foco. Perder o foco é 23 minutos para você voltar. E não esqueça, de 3 a 8 vezes por segundo, o seu cérebro consegue perder o foco. Então, assim, outro tópico interessante é ouça músicas. Muitas vezes você trabalha num ambiente de trabalho que ele é estressante. Ele é estressante e tem muita gente falando do seu lado, grita alto, parecendo bolsa de valores antigamente. Hoje você vai na bolsa de valores, lá só tem os números rodando, é um silêncio só. Mas assim, aí as pessoas que gritam ao seu lado acabam te distraindo e acaba fazendo com que o seu cérebro pegue o que aquela pessoa está falando e acaba perdendo o foco naquilo que você está fazendo. E ele vai demorar 23 minutos de novo para depois ele voltar a ter o foco naquilo que você está fazendo. Então, o que eu te aconselho a fazer? Claro, não é para todos, depende de cada colaborador, de cada setor e de cada personalidade da pessoa. Mas é uma dica. Monta uma playlist do que você conhece. Põe um fonezinho, já dá aquele abafadinho lá, gostoso, quentinho no ouvido. Põe uma playlist baixinha, gostosa, de músicas que você conhece também. E assim, na sua playlist, vai pôr aquelas músicas de depressão, daqui a pouco o pessoal olha pra você, a lágrima lá tá escorrendo lá, você perdeu o foco, tá lembrando da separação, tá lembrando de fulano que abandonou, do cachorro que morreu, de um monte de coisa, e acaba não focando no seu trabalho. Então, desconcentrou, vai demorar 23 minutos para você voltar de novo. Então, assim, monta uma playlist que você conhece, que são músicas que ativa você, que fala assim, não, agora eu vou para cima, vou resolver. Sabe aquela música que faz você ter aquela gana, aquela força que você fala assim, eu vou fazer o negócio? Então, é essa música que você tem que pôr. Que isso vai deixar o seu foco. Não ponha músicas diferentes, pelo amor de Deus. E quando você põe uma música que você não conhece, o seu cérebro, ele vai tentar entender a melodia, vai tentar entender a harmonia, a sinfonia, as cifras, e aí o seu cérebro vai te levar para o lado da música. E na verdade você não está estudando a música, você está trabalhando.
Então, para isso, você precisa pôr uma playlist que seja de conhecimento seu. Vamos para o quarto tópico agora, que eu não quero me demorar muito aqui, pelo amor de Deus. Elimine a bagunça e desconforto. Então, tem pessoas que chegam para trabalhar, cara, é uma bagunça na mesa da cara. Não tem pão para um lado, tem, meu, parece um lixão. E o cara senta para trabalhar lá, arruma lá o peito dele lá, tal, para trabalhar, quando vê o braço dele lá tudo preto lá, o outro lado molhou a roupa dele, sujou. Aí ele vai, puta, mano, sujou minha blusa, sujou minha camisa, tudo bagunçado, tudo suja. Não é um ambiente confortável para trabalho. O cérebro dele vai distrair. E aí ele vai distrair, vai querer arrumar aquele problema lá que ele viu, que a roupa dele tá suja, que não vai conseguir resolver naquele horário, vai resolver só quando ele chegar em casa para lavar, para no outro dia estar seco. E aí ele perdeu o foco. Vai demorar mais 23 minutos para ele poder voltar de novo. Você entendeu aí? Então, ou seja, chegou no ambiente de trabalho, você tem que pegar e organizar o seu trabalho. Você entra às 8 horas da manhã, pega 10 minutinhos, pega um álcool, pega um paninho lá, passa tal, limpa o seu computador bonitinho, limpa a sua mesa, limpa o seu mouse, limpa tudo, o que não presta, joga fora, descarta, o 5S. 5S tem que fazer todo dia, tem que criar isso daí uma rotina para você, tanto no seu trabalho quanto na sua vida, mas eu estou falando só do trabalho no momento. Então, assim, você tem que fazer o 5S no seu trabalho, você tem que ter uma pessoa organizada. Ah, mas eu sou desorganizado, mas seja organizado no seu trabalho, porque é ele que vai pagar para você poder usufruir do dinheiro e alimentar a sua família, alimentar o seu desejo e te ajudar. Mas precisa que você trabalhe e que trabalhe bem, que renda. Toda empresa não tem os colaboradores porque gostam, porque tadinho daquele colaborador. Não, porque são profissionais que estão lá para executar e para executar da melhor forma possível e fazem com que a empresa dê lucro. É isso o objetivo das empresas. E é esse o objetivo que você tá. Você tá para trabalhar e não tá para perder o foco. Então, elimine a bagunça da sua mesa de trabalho. Outra questão, a ergonomia, que seria o desconforto. O cara vai trabalhar, cadeira lá embaixo, as mãos dele lá em cima, a cabeça dele tentando ver lá o que está escrevendo lá. Quando chega no final da tarde, antes do final da tarde, o ombro dele já está doendo. As pernas do cara já tá tremendo já. O frio do ar-condicionado também, aquele frio tá travando os dedos do cara. O cara tá pensando mais no frio do que pensando no trabalho. Então, ou seja, perdeu o foco, a concentração. Vai demorar mais 23 minutos para ele voltar. Ergonomia também é importantíssimo. Chegou no trabalho, arrumou a bagunça, arruma a cadeira, arruma o computador, põe certinho lá, bonitinho. Tá tudo lá. Opa, meu corpo tá confortável, sentei, tá tudo legal, tá gostoso. Então agora beleza, agora eu vou executar o meu trabalho. E isso faz com que você tenha um bom desempenho no trabalho. Caso alguma coisa aconteça, você consegue também se voltar, mas você vai perder 23 minutos e perder o foco. Lembre-se, o seu cérebro ele foca ininterruptamente durante uma hora. Se concentre, uma hora. Depois de uma hora, você tem 23 minutos para você pegar e dar uma relaxada. Relaxada é tomar um café, responder rede social, pá, alguma coisa assim, e depois voltar no seu trabalho. Mas assim, eu não sei se eu consegui ajudar a cada um falando sobre um pouco da minha experiência com o trabalho, sobre questão de gestão de tempo, tá? Mas o que eu quero aqui é que vocês possam aderir, né, a tentar fazer com que esses 4 tópicos sejam imprescindíveis para vocês. Primeiro, divida o seu trabalho em jornadas, em fatias, tá? Mantenha-se bem alimentado durante o dia, ouça músicas, elimine bagunças e desconforto de trabalho, tá bom? Eu agradeço a todos que tenham me ouvido até agora, me perdoe se eu fiz algo de errado, mas vamos embora, vida que segue, assim que vamos, e um bom trabalho amanhã para todo mundo, que Deus abençoe. Valeu, tchau.